Família Mevan, que alegria ter você aqui mais uma vez, em mais um programa, Papo de Mesa. Saiba que é uma alegria muito grande ter você aqui, ter a sua companhia. E antes de mais nada, vamos ao nosso exercício bem básico, tá? Você, se não é inscrito no canal do Mevan Itupeva, você vai se inscrever aí agora, vai ativar também os sininhos das notificações para você ficar atento aos próximos programas que vão vir por aí. E também compartilhar o link desse programa, o link dessa transmissão no grupo de amigos, no grupo do trabalho, no grupo da faculdade. Enfim, essa também é uma forma de evangelismo e eu acredito que daqui desse programa pode sair palavras que transformem vidas. Então, você vai ser um agente disso se você compartilhar, tá bom? Sem mais delongas, nós vamos ao nosso convidado de hoje. E saiba que é uma alegria muito grande ter você aqui e dizer que eu acredito muito em você, eu acredito muito no que Deus pode fazer através de você. E eu também acredito que esse programa, o Senhor também pode usar você de uma forma muito especial. Quem está com a gente hoje é o Esdras. Amém. Boa noite a todos que estão acompanhando esse papo de mesa. Obrigado, Josué, por esse convite inesperado, né? Bem inesperado. Pode ver que eu estou aí com a camisa do Academy, não vim tão preparado assim, mas feliz de participar desse papo, onde em outros programas pessoas estiveram aqui, importantíssimas, que expressaram e compartilharam as suas histórias, que eu fui muito edificado. E eu faço as palavras do Josué, que aquilo que a gente pode falar aqui hoje seja direcionado pelo Espírito para você que está acompanhando. Reforço aí que você que não é inscrito, se inscreva no canal Meu Vento Peva, compartilhe o máximo de pessoas que você puder, para que o que vier aqui através dessa conversa pode, de alguma forma, atingir essas pessoas, né, Josué? E creio que o Espírito Santo tem esse poder de fazer. E obrigado. Espero que a gente consiga ter um bom papo aí, à altura dos que já estiveram e dos que vão vir por aí. Com certeza vai ser. O Esdras é alguém muito querido que serve essa casa aqui com muito amor, com muito afinco. E não importa qual seja o lugar, ele serve, é a natureza dele. E talvez, Esdras, as pessoas que veem você aqui não sabem da sua história, como foi os primeiros passos do Esdras, a sua infância, onde você nasceu. Talvez seja essa a oportunidade das pessoas te conhecerem. E aí? Onde nasceu Esdras, os primeiros passos? Então, eu sou de São José dos Campos, é uma cidade da região do Vale do Paraíba, onde toda a minha vida morei lá. E é até interessante que o José falou que ele disse que eu em todo lugar estou servindo, e é bom enfatizar isso porque eu não era muito disso, né? Para quem vivia só no altar, que achava que a importância estava no altar. E hoje eu sinto mais prazer de estar entre os irmãos, servindo, aonde eu até brinco, onde estiver precisando, pode contar comigo. E isso já é uma forma que Deus já vem trabalhando na minha vida, pelos processos que eu já passei. Mas como disse, sou de São José dos Campos, estou aqui em Tupéva até... Quanto tempo você está aqui em Tupéva? Estou desde 2016, então uns 8 anos, né? Bastante tempo. Se você colocar aí no Google Maps São José dos Campos e Itupeva, você fala, nossa, o que você está fazendo aqui em Itupeva, né? Pela grande diferença que a cidade tem, todo sentido, uma cidade maravilhosa, São José dos Campos. Mas estar aqui é ter entendimento que tem propósito de Deus, desde o dia que eu estive aqui e ainda que Deus vai fazer através da minha vida nessa cidade. Eu acredito. E a sua infância? Você cresceu num lar cristão? Foi uma criação tranquila? Você teve algum tipo de problema familiar? Como que foi? Na verdade, meu pai comprou o berço evangélico, né? Eu nasci no berço evangélico. Eu vim de uma família da parte da minha mãe evangélica, tanto que eram pioneiros na cidade. Pessoas que tiveram contato com a família Macalão. Então, assim, eu venho de uma infância onde costumava ver meu avô dirigindo igreja, meus avós da parte da minha mãe empenhados, meus tios empenhados na obra do Senhor. Então, eu até costumo dizer também que eu me dei conta que eu era gente dentro da igreja, na escola bíblica dominical, né? Onde, claro que tive uma infância
comum, como toda criança, brincava, jogava pipa, jogava bola, soltava pipa. Mas desde cedo já se aprofundando mais naquilo que Deus já desde sempre vem prometendo de ministrar, de estar na igreja, ensinando. E eu não vejo um momento onde eu não estava na igreja, né? Onde eu tenho orgulho de dizer que minha família é uma família que ensinaram muitos princípios cristãos que fizeram ter, como posso dizer, muita diferença na minha vida adulta de processos que a gente passa. Então, é muito importante a gente ter esses ensinos na nossa vida. Legal. Então, você cresceu em um lar cristão. A maior parte da sua vida foi na igreja. Na igreja. Deus já te apontando para ministério. E como foram os seus primeiros passos ministerialmente falando? Como que isso aconteceu? Como você descobriu? É até engraçado, né? Porque usa a comparação de... É até engraçado e um pouco polêmico, né? Porque usa a comparação de Sansão. Porque quando Sansão ele não contava, né, que ele era onde era a sua força, mais Deus ajudava. E quando mais eu falava que eu não pregava, né, para as pessoas, mais vinha as oportunidades de pregar. Por que eu digo isso? Porque a primeira vez que eu ministrei, na verdade antes disso, para contar a história certinha, eu tive contato com a escola bíblica dominical, né, onde a gente ali, quem veio da Assembleia de Deus, faz parte até do convívio familiar, né? Isso aí, toda a família está lá. É onde já ali, mostrando ser um aluno mais dedicado, onde respondia mais as perguntas, fazia mais pontuação, né? Nas provas. E eu tive a oportunidade de dar aulas e tal. E sobre a questão da pregação, foi até engraçado onde usei a história de Sansão, quanto mais eu falava que não. Eu lembro se você lembra dos cultos caseiros. Sim. Eu lembro que estava participando do culto caseiro, a irmã chegou assim para mim: você prega? Você prego? Eu nunca tinha pregado. Prego? Então você prega daqui a alguns meses no nosso culto de adolescentes? E aí foi onde foi um terror, né? Porque foi a primeira vez que ia pregar, onde eu jejuei. Então, eu lembro de ter que trabalhar na panificadora. Imagina, irmão, aquele pão, aquele cheiro do pão, panetone, chocotone, subindo ali, e você tem que abster. Mas foi essa experiência. Foi já desde cedo, adolescente, 16 para 17, já se envolvendo nessa questão de ministério. Eu não tive tempo nem de rejeitar, né? Que bom, cara. E a Assembleia, ela, não generalizando, né, mas ela, às vezes, ela não consegue lidar bem com os talentos. A gente vê que grandes talentos e até fora hoje de igreja, né, muitos artistas, muitos músicos, eles passaram pela igreja. A igreja em si, ela é uma grande formadora de talentos. Sim. E a igreja soube lidar com você, com esse apontamento do Senhor já desde cedo para a sua natureza sacerdotal, que você serviria a igreja. Você se sentiu abraçado, potencializado por isso? Como que foi a igreja lidar com o Esdras, com a formação do Esdras? É interessante você falar isso, porque infelizmente acontece. Por mais que a gente tinha aquela certeza na comunidade, toda a comunidade sabia, porque a gente ouvia as profecias, Deus usava as pessoas, dizendo: olha, você vai ser um pregador, você vai ser uma pessoa diferente. Mas tem aquela... Não sei se era por falta de entendimento na época, aquela falta de compreensão de que Deus poderia fazer isso na minha vida. Então, infelizmente, existiam, sim, essas barreiras, esses impedimentos. Mas hoje, eu não condeno, não julgo. Eu acredito que seja por falta de entendimento para aquela época, né? Claro que naquela época eu tive poucos incentivadores, poucos pastores, que até poderia citar o nome deles aqui. São pessoas que marcaram a minha vida, de aqueles que, ó, te dou um livro aqui para você que vai pregar, toma um livro, toma uma Bíblia de estudo, porque naquela época ter uma Bíblia de estudo, meu irmão, era ouro. Era um salário, né? Era um salário. Então, assim, mas são poucos. Mas num contexto geral,
É até triste dizer isso, né? Porque tudo apontava, né? Tudo apontava ali, Deus falando para a igreja, né? Não era algo exclusivista, né? Deus estava falando para a igreja que tinha alguém ali dentro, uma igreja que eu nasci, né? Onde fiquei ali 18 anos, você viveu ali, conhece a história, conhece a família, e ter esse tipo de recusa, de impedimento. Mas eu não julgo. Eu acredito que foi por falta mesmo de compreensão, né, para a época. Mas eu tive pessoas, poucas, mas que marcaram a minha história. E eu acho que assim, isso não é uma deficiência só da igreja nesse sentido. Eu acho que isso está em todo lugar da sociedade. São poucas as pessoas que têm esse prazer de incentivar ou de apontar a pessoa para algo maior. A gente sempre quer sair na foto, a gente sempre quer levar o crédito, a gente sempre quer colocar o nosso nome. E poucas pessoas trabalham para que essas pessoas sejam colocadas nesses lugares, né? Então, isso não é só uma questão da igreja. Eu acho que isso em todo lugar da sociedade nós vamos ter essa fragilidade de, às vezes, não encontrar apoio, de não encontrar incentivo. Você vê várias pessoas hoje na vida que, em determinados momentos da sua vida, não tiveram nenhum apoio. E também entra um outro ponto que eu acho interessante também. Você cresceu dentro desse lugar. E é difícil você ver uma pessoa crescendo dentro da igreja, e digo assim, passando muito tempo dentro da igreja, e você vê essas coisas acontecendo com ela, né? É a mesma coisa, guardadas as suas proporções, pelo amor de Deus. Mas é difícil, um exemplo. Todo mundo que viu Jesus crescendo ali, como um ser humano comum, como uma criança comum, como um adolescente comum, como um jovem comum, você acreditar que ele estava sendo preparado para aquele fim. Não, não é possível. Eu vi ele crescer, eu vi as suas fragilidades, eu vi os seus choros, eu vi os seus medos. Como assim é ele, né? Então, eu acho que isso é muito difícil. E você, então, a partir de um momento, você começa a famosa itinerância, né? Você sair para ministrar. Você tem algumas experiências que você pode contar para a gente, né? Lembrando você que essa aqui é uma mesa de testemunhos, de contar bênção, milagre, né? Aquilo que o Senhor está fazendo. Então, você tem algumas experiências para passar para a gente desse tempo? Com certeza. Para quem teve a experiência de estar na estrada, só o fato de você estar na estrada já tem grandes experiências com Deus, né? Para você, meu amigo, que está na itinerância, já esteve na itinerância, você que é uma pessoa sincera, verdadeira, que cumpre o chamado verdadeiramente, sabe do desafio que é de você deixar a sua casa, não de uma maneira negligente, né, mas uma maneira que entendendo o chamado de Deus no seu tempo. Então a estrada já é uma grande experiência de estar longe de casa, longe às vezes da família, por causa da demanda, daquilo que você faz. Mas eu tive muitas experiências que daria aí uma enciclopédia daquilo que Deus tem, graças a Deus, né, por ele, né, não por aquilo que eu sabia, por aquilo que eu tinha, mas era porque Deus achou graça através daquilo que saía da minha boca, ou aquilo que Deus operava através do teu espírito. É muita experiência. Cara, antes de você começar a contar, a gente também passa alguns apertos, né? Alguns apuros. Nossa. E eu lembro aqui de uma vez que eu fui pregar em um lugar e eu cheguei atrasado. Eu saí do trabalho, fui direto e para mim eu tinha dificuldade na época porque eu saía do trabalho 6h30 e o horário de culto é 7h30. Então, assim, se eu fosse considerar ir para minha casa, me arrumar e depois ir para a igreja, e geralmente era fora da minha cidade. Então, assim, não compensaria. Então, eu tinha que ir direto do trabalho. Cara, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E aí eu lembro que eu saí correndo. Aquele dia deu um problema na loja que eu trabalhava. Então, eu cheguei atrasado. E aí eu entrei, assim, louco para achar meu lugar e sentar e ver o que estava acontecendo no culto. Porque tem pregadores e pregadores. Eu gostava de ver o que Deus estava construindo naquele culto. Então eu gostava de chegar no começo para me entender o que estava acontecendo. E aí eu lembro que eu cheguei desesperado e sentei no primeiro banco que eu vi.
E aí veio o irmão, me cutucou assim uma vez e disse: irmão, você não quer sentar lá na frente e tal? Eu falei: não, irmão, tô bem aqui. Porque eu tinha chegado atrasado. Eu falei: pô, eu não vou fazer mais barulho, vou ficar aqui. E aí ele veio a segunda, a terceira, a quarta. Na quarta vez, eu falei: cara, tem alguma coisa estranha dele estar querendo excessivamente me levar lá para frente. E não é só cordialidade, tem alguma coisa por trás disso. Na quinta vez que ele chegou para falar comigo, ele todo sem jeito falou assim: viu, aonde você está sentado é só mulher. Aí na hora que eu levantei a cabeça e olhei, só tinha mulher do meu lado. E aí eu falei assim: pô, o pessoal vai achar que eu sou maluco de sentar só do lado que tem mulher. Mas assim, você passa bastante aperto também. Ah, é porque assim, a gente fica até meio segurando para contar, porque são histórias engraçadíssimas, né? De passar vergonha. De errar a igreja, né? De achar que era ali, de já acontecer. Ainda bem que foi um amigo meu, de esse irmão convidar nós dois para o mesmo culto. Né, eu lembro que a gente era muito próximos, a gente ia de bando, né? De quadrilha, praticamente. Era uma quadrilha de pregadores da minha época, né? Que a gente era sempre juntos, né? E a gente, tô indo pregar na região tal. Aí, eu também, eu vou pregar nesse bairro. Eu dou uma carona para você. Aí ele foi lá em casa, né? Você vai pregar na região do... Quase que falei o bairro aqui, né? Quase. Né? Só ia saber que é de São José, mas mesmo assim não é bom, né? Eu falei assim: não, eu também. Na avenida tal, que tem uma igreja lá perto também. É a igreja tal? É a igreja tal. O cara chamou vocês dois no mesmo dia. Eu não sei como isso aconteceu. Meu Deus. Será que ele ficou com medo de alguém faltar? Aí nós lançamos o Turim e Urim, né? Ali pra ver qual era os dos dois. Né, e acabou que ele foi pregar. Mas já aconteceu isso, de não saber se eu estava na igreja certa. De não encontrar a igreja até hoje. É sério, de não encontrar a igreja... Que uma vez que... Não encontrei até hoje, irmão. Fiquei rodando, ligar pro irmão. Você tá na rua tal? Tô. Então, vira. Aí virava. Não chegou até hoje. Até hoje, meu Deus, não achei essa igreja. Achei. Cara, e eu acho que assim, o maior problema disso, porque eu chego aqui no Mevan também nessa condição, né? E eu acho que isso desgasta muita gente. Isso traz muitas coisas desnecessárias, sabe? Experiências desnecessárias. Embora a gente tenha boas histórias para contar sobre isso, eu acho que o resumo, o balanço é fazer isso fora de tempo, fora de estação ou fora do lugar correto. Cara, o balanço é mais negativo do que positivo. Com certeza. Eu, graças a Deus, eu não tive esse problema, porque, como que eu falei no começo, já vinha com palavras, né, dizendo ali a igreja que eu estava na época. Então, sempre esperando o tempo certo de acontecer. Tanto que, na minha época, tinha a tal da agenda, né? Não sei se você pegou essa época, você andava com a agenda mesmo, sabe? Não é agenda eletrônica, não é agenda mesmo, aonde o pastor marcava, você marcava lá na sua agenda. Então, tinha aquela loucura de ter aquela agenda, mas eu não sempre acreditava, até porque isso aí na época do Orkut, irmão. Então, Meu Deus, não tinha muito nem como fazer contato com a pessoa. Você tá estragando teu filme aí, que você tá falando a tua idade. Falando a idade, gente. Mas, assim, esse negócio de fora do tempo traz mais coisas negativas. Mas, graças a Deus, eu entendi isso. Entendi esse tempo, mas isso não deixa também de passar muita dificuldade. Porque como eu ia falar que eu era muito jovem, já tá mostrando a minha situação, né? Mas na época eu comecei cedo, né? Comecei cedo, muito cedo. Então as pessoas viam e não davam muito crédito por ser menino, tal. Até entenderia, né? Hoje essas pessoas e acabava tendo experiências muito negativas, né? De desdém, de snob, de não acreditar. Mas como eu falei, quando você tem, né, esse chamado de Deus, essa certeza, você não precisa nem se preocupar se as pessoas vão dar essa importância para você, que a gente acaba procurando muito ter a importância das pessoas, daquilo que Deus colocou na nossa vida, né? Se Deus colocou essa importância, por que eu tenho que procurar nas pessoas? Verdade. Né? E no off é que você estava contando alguns testemunhos, né? Algumas histórias encorajadoras que vocês
você passou, né? Sim, desses mais 10 anos pregando, o que mais marcou a minha vida foi quando eu estava lá em Cunha, na cidade de Cunha. Até digo lá, na época era o pastor Márcio, um grande amigo meu. Saudade do pastor Márcio, um homem de Deus. Simples, simples. Aquele homem simples, assim, que quando ele falava que vamos para outra parte do culto, ele falava, vamos para outra banda do culto. Sabe, uma pessoa amável, amável, simples. E no em cima da serra, lá era serra, né? Cunha é serra. E você pega um morro e sobe na igreja lá e tal. Era um congresso de jovens. Foi muito, muito forte esse dia, porque depois do congresso de jovens, eu ia pra uma vigília lá em Itajubá, em Minas. Para quem conhece a parte geográfica ali, pega a Dutra e já vai embora para Itajubá. Mas eu estava com uma pessoa nesse congresso, e depois desse congresso, logo em seguida, eu ia encontrar com outro grupo de amigos lá na Dutra mesmo, para a gente ir para vigília. Tudo bem. E nesse congresso de adolescentes, uma senhora procurou ali no final da ministração, no momento da oração, dizendo que estava com um câncer na garganta, para que orasse por ela. E aí a gente, impulsionado pelo Espírito Santo, crendo no poder do nome de Jesus, oramos e ela foi curada, né? Logicamente que depois, né, ela testificou que foi curada. Mas foi tão forte que, no momento, o marido dela, que naquela época estava desviado há 25 anos, né? Ele achou tão impressionante aquele mover que ele voltou para Jesus naquele dia. Tanto que ele estava tão machucado com igreja, de estar perto de crente, que ele levava a esposa dele, mas ele andava ali com pessoa que fazia sua segurança, né? Andava armado. Armado. Pronto, andava armado. O Josué deu a liberdade de falar aí. Ele andava armado, porque ele ficava tão cabreiro de esse negócio assim, não sei qual ferida que ele teve, mas esse dia ele entrou. Esse dia ele entrou, é onde Deus fez um milagre ali na vida da esposa dele. E no final do culto a gente se despediu, e eu até falei pro meu amigo, falei assim, ó, preciso ir rápido, porque vai ter um grupo de amigos esperando lá na Dutra. E era 12 de outubro, né? Dia das crianças e o dia dela, né? Para quem sabe, ali Cunha, a Dutra ali, próximo de Aparecida. Então o trânsito estava bem movimentado. E ele falou assim, ó, você se importa da gente não deixar você lá? Avisa seus amigos, fala que o trânsito vai estar muito complicado. Vamos em Guaratinguetá, que é a cidade da minha família. A gente pausa lá e vamos embora outro dia. E foi uma decisão qualquer. Era por volta de quase meia-noite, isso aí, né? Parece que a meia-noite parece que sempre tem um negócio desse, né? Tem. E eu lembro que de manhã cedo, umas 7 horas, um dos meus amigos ligou, oi, você quer saber de uma notícia boa? Eu falei, mas agora, 7 horas da manhã? Pode ser um pouquinho mais tarde? Não, tem que ser agora. Olha, a gente estava aqui na vigília, já estava no meio da mensagem. Aí, de repente, uma irmã, aquelas do coque, sabe? Deu uma rajada de línguas estranhas e o pregador falou assim, olha, vamos parar. Tem interpretação para essas línguas. E ele interpretou, né, ali. Ele falou assim, tem alguém aqui que chama por Esdras? Os meus amigos falaram, não, é o Esdras, porque ele era para estar aqui com a gente. E aí um dos amigos falou, olha, ele não está aqui, mas ele é para estar aqui com a gente. Aí eu falei assim, pois bem, a gente vai agora parar a vigília, vamos orar por ele, porque nesse exato momento, que era o horário que eu tinha decidido que ia mudar a rota, Deus está dando um livramento de morte na estrada. Então, Deus está guardando ele. Então, obviamente, se Deus não guardasse, eu não estaria aqui falando, né? Então, essa é uma experiência que marcou muito a minha vida. Sempre quando eu lembro para contar, eu sinto a alegria de contar, ver o cuidado de Deus. Quando você anda entendendo o tempo, o propósito, Deus ele guarda. Por mais que tenha intempéries, dificuldades, Deus ele dá essas experiências de livramento. Cara, que bênção, né? E eu acho que dentro disso, a gente tem a sua vinda para cá, a sua mudança para cá e assim, como você disse, são duas cidades extremamente distintas e distantes. Sim. Né? E hoje aqui você tem algum parente, não tem? Não, é somente eu mesmo, cara, eu e o Espírito Santo aqui, né? E assim, como que foi a sua vinda para cá?
e a sua chegada aqui, você vê essa realidade tão diferente, porque eu falo, nós viemos de contextos semelhantes, eu e você, e para mim foi e ainda é um choque muito grande tudo que a gente vive aqui, a forma como o Mevan vê muitas coisas, e isso é completamente diferente da forma como a gente viu. Como que isso aconteceu, essa mudança 360 na sua vinda de Com vir para cá? certeza, 360 completamente. E eu digo que é a parte principal da minha história, da minha jornada. Não descartando a época de itinerância, eu tive muitas experiências, mas essa transição de São José para Itupeva, eu considero muito porque houve outras etapas importantíssimas, boas, falo no sentido boas. Porque, como você falou, quando você vem de contexto de que você é evangelista, né, você prega aqui, prega colar, um dia está ali, outro final de semana está em outro lugar, você acaba tendo, é, perdendo a oportunidade de você estar perto de pessoas, de estar no convívio de pessoas. Então foi aonde vindo para Itupeva, por uma eventualidade de vir para cá, mas onde eu aprendi a congregar. É até estranho falar, mas vindo para cá, onde estive numa igreja por muito tempo, servi na igreja ali, mas eu aprendi a congregar, Josué, né? Itinerante, assim, não porque ele não quer, mas por causa da itinerância, né? Ele não tem essa oportunidade às vezes de, né, por mais que ele pode frequentar a sua igreja e tudo mais, não tão como frequente quem congrega, né? Então eu aprendi a estar perto de pessoas, de ajudar pessoas, mas ainda com dificuldades, ainda com muitos problemas ainda, que ainda a gente ainda vai falar. Mas eu acredito que é positivo essa mudança de cidade, de São José para Itupeva. É uma mudança muito drástica de localização, ainda sozinho, né? Somente eu, mas eu tenho apoio da minha família. Mas eu tive oportunidades que eu não teria se eu tivesse em São José. Por mais que São José é uma cidade grande, né, de mais de 900 mil habitantes, eu digo que eu não teria oportunidade como tive e tenho aqui, como diz o pastor Misael, na grande cidade. E como foi seu primeiro contato com o Mevan, com o pastor Misa? Como que isso aconteceu? Meu primeiro contato, eu acho que pode ser que seja a maioria de todos aqui de Itupeva. Porque o Mevan, né, quando ele veio, veio como um fenômeno, né? Para quem estava ali preso ali nas questão de religiosidade, coisa mais, foi um fenômeno. E eu falo no sentido positivo, né? No sentido bom. Então havia muitos comentários, né, sobre a Mevan, uma igreja que falava uma coisa diferente. Então o Mevan vinha para mim com bombardeios, né? E as pessoas falavam, Mevan é isso, é aquilo. E eu falo, gente, não julgue, até você ir lá. Mas eu achava assim, mas lá deve ser um pastor que joga frase de efeito, né? Aquelas coisas assim, clichês eu achava, né? Então, mas quando eu entrei, quando eu conheci o Mevan, foi mais Deus que me empurrou, né? Deus me fez ir para o Mevan por uma eventualidade particular, e aonde eu encontrei Mevan quando estava em Pierote, né? Atrás os exércitos de Faraó, nos lados montanhas e na frente o Mar Vermelho. E foi nesse Mar Vermelho que eu encontrei o pastor Misael, que é um pai, né? Você pode confirmar isso, todos aqueles que têm acesso, contato com ele. É um paizão, onde eu nunca imaginaria que ele abraçaria meu coração. Mas, resumindo, conhecer Mevan foi num período onde Deus criou, né, uma circunstância, criou uma eventualidade que precisava do Mevan para poder passar, para ter essa cura, para poder ultrapassar essa barreira. Legal. E quais são, assim, as suas expectativas para esse ano? O que você tem ouvido do Senhor? O que Deus tem colocado no seu coração nesses dias? Né? O que você sente que é a estação que você está vivendo agora? É aquilo que você sempre fala, Josué, de você ativar as pessoas.
sabe? Quando você diz pra gente aí, marca muito a minha vida, porque você até comentou lá no começo da nossa conversa que quando você ativa, você está na posição de ativar, de impulsionar, você fica por detrás dela, né? Você desaparece. Então é isso que a gente tem procurado, né? Não mais holofortes, não mais o púlpito. A gente tem procurado o altar, mas o altar com Deus, de busca, né, pessoal. Então eu acredito que para mim, particularmente falando, eu sinto que para esse ano é um ano de que tem que ativar pessoas, porque quando você consegue olhar para a ferida, né, para a cicatriz da ferida, você olha só para pela que o que aconteceu. Você não olha a ferida, você olha como que ela tornou hoje, né? Então você pode hoje usar isso. Olha, não tem ferida aqui, tem cicatriz. Então você pode ajudar essas pessoas e graças a Deus pessoas têm vindo até mim, que passou por situações semelhantes, né? E a gente tem conseguido alcançar elas, tocar elas. E eu acredito que esse é o tempo de você tocar pessoas. Que legal. E para a gente encerrar, e eu acho que você é uma pessoa que tem autoridade nessa parte, da pessoa que vem aqui, a gente recebe muitas pessoas que chegam aqui com muitas, mas muitas ambições. E não digo que elas sejam ruins, que sejam ambições que têm a sua raiz em maldade, não é isso. Mas tudo é questão de entendimento. Tudo é questão de entendimento. Então, a pessoa ela chega aqui num ritmo, ela chega aqui com uma mente, ela chega aqui com ambição. E quase todas as pessoas chegam aqui em condições semelhantes, né? Ainda mais pessoas que têm essa veia ministerial. E você que é um cara que vinha nessa voltagem tão alta e de repente você precisa desacelerar e começar a olhar para coisas em você que você nunca olhou. Qual é o conselho que você pode deixar para a gente encerrar para as pessoas que chegam aqui nessa mesma condição? É muito delicado falar isso porque não é tão fácil para essas pessoas, né? Não foi tão fácil para mim por devido a essa aceleração, né? De a gente achar que a crédito está no serviço, que Deus ele nos aceita por aquilo que a gente faz. Sim, o que a gente faz é válido. Deus ele aceita isso, mas a gente acaba, como eu falei, se importando mais com o que as pessoas querem que a gente faça, não aquilo que Deus espera de nós. E eu uso aquela passagem de quando a Marta e Maria ali, juntamente com Jesus, que Marta está toda tarefada e Maria está desfrutando ali da presença de Jesus e Jesus fala, né, para Marta, por que você está tão, né, afobada, tarefada? Maria escolheu só é necessário uma coisa só. É isso que ficou na minha cabeça. Só é necessário uma coisa só. E qual é a coisa? Qual que é essa coisa? É de estar desfrutando dele, né? De você entender isso, de que Deus quer para você. Deus quer que você, nesse momento, né, para você que está nesse processo de desaceleração, se essa é a única coisa, entenda isso, passe por isso. É uma coisa também que eu queria sentir no coração de falar para você que está passando por um processo onde a gente até comentou aqui antes de começar de culpas, né? Às vezes pessoas não conseguem alavancar, superar certas dificuldades por culpas de coisas que aconteceram, até mesmo ele nem é muito culpado por isso, mas assim, o que Deus quer é que a gente seja curado, para que você entenda quem é você. Porque tem pessoas que são pastores, pregadores, líderes, mas não se conhecem, não sabem quem são. Então, esse tempo que a gente precisa entender de ser curado de nós mesmos, né? Então, eu tenho vivido isso. Tenho passado, acredito que já estou passando por esse processo de você saber quem é você. Que são os filhos, né? Que Deus, não temos Deus só como Deus, temos Deus como um pai. Que nós podemos desfrutar Ele como um pai. Que legal. Gente, a gente chegou aqui no fim de mais um programa e foi um tempo muito, mas muito precioso. Eu acredito que o Esdras ele vai voltar aqui um dia e completar o que ele começou. Eu acredito que a gente não sabe os caminhos de Deus, cara. A gente não sabe o porquê de muitas coisas e talvez o Senhor começou algo aqui
o fim de algo e o começo de algo aqui. Então eu queria agradecer você por ter topado participar, por você ter dedicado o seu tempo, por ter contado um pouco de você. Agora você conhece um pouco mais do Esdras, né? E queria deixar você dar suas considerações finais aqui, agradecer a galera por ter acompanhado a gente. Por favor. Sim, eu agradeço você que aí ouviu um pouco da minha história, né? Tão assim, né, meu Deus do céu. Mas assim, a gente tem um pouco de experiência e eu acredito que o pouco que nós tivemos aqui possa servir para você. Acreditar naquilo que a gente está vivendo hoje, sobre você desacelerar, né? De você pedir ajuda, né? Eu lembro, tô que nem o pastor Misael, qualquer coisa é pregação, mano. Qualquer coisa é pregação, né? Esse é o exemplo do líder, né? A gente tem que ser que nem Pedro ali. Eu acho interessante quando Jesus fala, né, quando ele fala andar sobre as águas, né? Jesus fala, pode vir. Aí ele anda, tudo mais, começa a afundar e ele pede socorro. Como assim? Um cara pescador não sabia nadar? Você poderia muito bem ali botar o barco sendo pescador, mas ele pediu socorro. Pediu, salva-me, Senhor. Então, assim, você tem que pedir socorro. Eu pedi socorro. Então, assim, isso enobrece, né? Um homem, a mulher. Então, a minha palavra final, agradecendo a você que estava aqui acompanhando a gente e que se inscreva no canal Meu Evento Peva, que você compartilhe não só essa conversa, mas as que estiveram aqui, as que vão vir por aí, e que Deus possa, através do teu espírito, tocar a sua vida, a sua família, você que está passando por alguma dificuldade na sua família, creia que Ele pode intervir. Deus intervir. Intervir é modificar totalmente a rota da sua história, da sua família. Não desista, né? Eu tô na vibe da força do prefixo per, né? O permanecer, o perdoar, estar firme, não desistir. E que Deus possa, neste momento, alcançar a tua história. Você que está ouvindo aí a gente num contexto aí de dificuldade, que sabe você está num momento de desespero, que você possa parar esse momento de desespero e acreditar que Jesus é a solução para o seu problema, que existem pessoas, como eu acreditei nas minhas dificuldades, eu achava que não teria liderança, não haveria paternidade. Existem pessoas que você pode abrir o seu coração, que você pode compartilhar. Existem pessoas que podem ajudar a sua família, ajudar teu filho, a tua filha, enfim. Eu creio que Deus pode fazer um milagre nessa história, amém? Que Deus abençoe a sua vida e obrigado pela sua companhia aqui. É isso, gente. Deus abençoe. Obrigado aí por vocês ficarem com a gente até agora. Fechou? Deus abençoe. Amém.